José Vitor, Edson, estou monopolizando a conversa aqui, né? Me empolgo. Me empolgo aqui. Mas gostaria de abrir também, José Vitor, Edson, colocar alguns pontos. José Vitor até fez um levantamento de algumas dores, né, José Vitor, que as empresas têm sentido, têm colocado aí dentro das discussões. Acho que é importante a gente colocar. Aos participantes também, por favor, mandem perguntas pelo chat, mandem perguntas, podem também pedir para falar, né, se manifestar aí, que a gente abre o microfone para participação. Mas, José Vitor, por favor. Bom, Leandro, obrigado. Primeiro eu queria agradecer ao professor Eliseu pela brilhante explicação sobre o ofício. Acho que ficou muito claro para todo mundo, né, os diversos problemas, inconsistências aí que a gente identificou, né? Eu acho que do lado das empresas, né, o que pelo menos que eu escutei muito, né, com outros pares meus que estavam lidando com esse assunto, acho que um dos grandes descontentamentos foi o primeiro timing disso tudo, né? Apesar da discussão ela já ter se iniciado, né, alguns meses atrás, né, a norma ela está preparada já há alguns anos, né? E essa discussão ela de fato começou a tomar a temperatura começou a esquentar só na reta final, né? Um posicionamento foi da CVM, veio através desse ofício de maneira muito confusa ainda, né? E os auditores eles se posicionaram de uma maneira muito mais restritiva do que o ofício, né? O ofício, como o professor Eliseu colocou, ele dá a opção de você fazer o que você quiser, né? Enquanto os auditores não, estão em um posicionamento diferente, né? De que você deveria somente utilizar a taxa nominal, independentemente do fluxo ser real ou nominal. O que gerou, obviamente, né, intensos debates, né, entre as empresas e auditores, e o que eu tenho visto, né, escutado por enquanto, que a tendência disso é não gerar impactos materiais. Eu também acompanhei a demonstração financeira da Renner, que apresenta de forma muito clara ali, né, as diferenças entre um método e o outro. Eu acredito que outras empresas também não vão encontrar ajustes tão materiais assim em função da taxa, porque a taxa, além dela conceitualmente ser diferente, mas você, obviamente, precisa calcular a taxa e isso envolve algumas premissas, né, que podem ser atenuadas ali entre uma taxa e outra, a taxa nominal e real. Porque, como o professor colocou, você precisa identificar uma taxa, né, a taxa de captação similar àquela para se você comprar um ativo similar, né, ou, enfim, alguma coisa nessa ordem de grandeza que daria algo talvez parecido com uma taxa real, dependendo da circunstância, dependendo do período de contrato, enfim. Eu acho que aí do nosso ponto de vista, né, acho que uma das maiores dores foi o time, né, a dificuldade de você iniciar uma discussão dessa, né, depois de você ter, lembrando que a norma ela tem várias nuances complexas, mas acho que o maior desafio, né, pelo menos do nosso lado, de que acompanhei, foi ou tem sido, né, o controle disso, né, sistemicamente, né, como que você faz isso, como que você apura os impostos, como que você operacionaliza isso tudo, né, no dia a dia, os novos contratos, modificações contratuais. E as empresas investiram muito dinheiro, esforço, tempo, né, para desenhar algo que em muitos casos estava já sendo aceito pelos auditores, e aí, a partir do momento que vem o ofício, né, alguns desses posicionamentos não passam a ser revistos e dependendo do que já tenha sido feito, precisa ser redesenhado, enfim, a engenharia precisa ser totalmente novamente discutida. Em muitos dos casos, eu imagino que não tenha dado nem tempo de ajustar sistemicamente, está sendo feitos ajustes manuais aí para chegar no número já ajustado pela taxa, enfim, determinado aí clarificado, aliás, né, com os auditores e depois desse ofício. Acho que do lado das empresas tem sido muito isso que eu tenho escutado, né, essa dificuldade pelo tempo, né, acho que o ofício ele deveria ter vindo, independentemente da opinião da CVM ser muito contraditória, ele é confusa e deixar aberto, né, para decisão e julgamento das empresas. Acho que deveria ter vindo antes, né, para que esse debate ele tivesse acontecido pelo menos um ano e meio antes de quando aconteceu, para facilitar, enfim, ter tempo de maturar a discussão e justamente não chegar no que pode acontecer, que é essa diversidade prática, né, que é a minha maior preocupação. Porque
na hora que você coloca o negócio tão perto do final do ano, talvez não haja tempo, né, disponível para todo mundo conversar, enfim, trocar informações, ideias para não divergir a prática, que eu acho que foi esse o grande objetivo da CVM, emitir o ofício, mas, do meu ponto de vista, acabou até criando um pouco de dificuldade na hora que ele diz que você pode, né, fazer o que você bem entender com os fluxos, com a taxa. Então, acho que tem sido um dos maiores problemas identificados. Vocês da sua empresa escolheram já, né, o modelo, né? Já escolhemos. A gente divulga daqui a poucas horas, né, a nossa gestão financeira. A gente não mudou, né? Acho que a nossa interpretação ela não variou muito em função do ofício. A gente aplicava taxas nominais, acho que, mas assim, preciso ser honesto também que a gente foi favorecido pelo fato dos nossos contratos serem de arrendamento serem em dólar, né, serem fora do país, então já tem contratos nominais, obviamente, e taxas nominais. Contratos no Brasil, a gente teve algum debate, mas a gente preferiu, né, por simplificação de processo, também adotar as taxas nominais. Acabou que esse entendimento ele prevaleceu e a gente não precisou mexer. Mas o debate ele existiu, né? Assim, até para defender, porque a CVM, além de tudo que se colocou, ele pede que você faça a divulgação, né, entre o método. Se você aplica uma taxa nominal no fluxo real, né, que você divulgue ali quanto que seria essa discrepância entre um método e outro. E, justamente para justificar essa imaterialidade, aí eu estou aproveitando para comentar um pouco da pergunta que surgiu, que vocês falaram. Materialidade é um conceito extremamente complexo, né? Não é algo fácil, até para os próprios auditores, apesar deles terem formas já pré-estabelecidas pela norma de auditoria, para as empresas é menos ainda, porque isso não existe esse guidance, né? De como definir o que é materialidade. O IASB ele tem um guia prático, né, de materialidade, como exercer julgamento sobre materialidade ali. Ele também não arbitra nada, não fala, você tem que aplicar isso ou aquilo, mas dá um pouco de norte. O que eu acho que é importante observar é que materialidade não é só um valor numérico, né? Acho que é importante se entender dentro do contexto de toda demonstração financeira e qualitativamente o que aquilo pode trazer de diferente. No nosso caso, a gente acabou definindo que a gente não vai fazer essa divulgação entre um método e o outro, porque não é relevante, né? Assim, eu tenho diferenças mínimas entre a aplicação da taxa real, enfim, taxa real em fluxos reais ou nominal em fluxos reais, que não justificaria, apesar de ser, sei lá, 1% ou 2%, quando você olha o todo, né, do patrimônio líquido ou só passivo, enfim, impacto no resultado, ou qualquer outro indicador, a gente não entende que não seria relevante. Então, acho que na hora de definir o que seria material, é importante pesar aqueles que são os principais, né, indicadores de performance da empresa, né, aquilo que os usuários da demonstração, os investidores, eles avaliam naquela empresa para tomar decisão e que pode mudar esses indicadores, né? Então, você tem covenant, sei lá, que é múltiplos de EBITDA, sobre, enfim, a alavancagem, alguma coisa do tipo, ver o que pode ser impactado com a aplicação ou não das taxas, né? Que, obviamente, pode mudar tanto o EBITDA quanto, né, os despesas de juros, enfim, isso pode trazer alguma discrepância ali e, eventualmente, mudar alguma consideração não só numérica ali, mas também qualitativa. Olha, você lembrou muito bem. Quando aquela hora eu falei de materialidade, eu falei muito do lado do número, mas óbvio, né? A figura da relevância, principalmente, ela vai muito além do número. Há certos casos que o número é pequeno, mas ele é capaz de provocar uma informação que ajude alguém a tomar uma decisão, né? Com isso, então, você completou aí o conceito. A materialidade relevante, a gente usa o número para começar, né? Depois tem que procurar. Aquilo que for material em número, por definição, é relevante. Agora, cuidado que entre os imateriais você vai encontrar muita coisa relevante. Quando você falou aí do câmbio, eu me lembrei do seguinte. Esse é um outro ponto muito levantado pelo mercado e pela CVM. Se eu tenho uma correção monetária em moeda, em reais, por causa de variação de preços, eu ativo a correção. Mas se eu tenho correção de câmbio, obrigatoriamente vai para a despesa. É um arbítrio que foi
É que os países desenvolvidos estão acostumados com aquele negócio de que câmbio é assim, um dia eu ganho, um dia eu quero dizer, como se todas são moedas fortes contra moedas fortes. Não, aquela de câmbio estável, né? Nossa. Nós ainda temos aqui um pouco, talvez erroneamente, daquela influência do tempo que, por definição, o dólar só subia. Né? Continua mais ou menos assim, mas por causa disso eles deixaram essa história de fora. E é uma verdade, quer dizer, você tem... Só que isso aí está aí na realidade. Então, por isso é que a CVM também ajuda a querer que se faça a projeção dos fluxos reais para trazer valor presente pelos fluxos nominais, para ter essas despesas financeiras de um contrato brasileiro com inflação, muito mais semelhantes ao que é quando feito em dólar. Que é disparidade. Uma faz em dólar, outra pode até os valores serem exatamente iguais, a apresentação contábil pode ficar muito diferente. Isso é correto. Muito bem lembrado. Eu só queria lembrar um pontinho também, um pouco de menor relevância, mas que se alguém utilizar o modelo da CVM de fazer a projeção da inflação, para daí calcular o valor estimado total a pagar, o que eu vou pagar de correção, o que eu vou pagar de juros, então qual é o valor total e trazer a valor presente pela taxa nominal, que sempre existirão diferenças e que isto vai provocar a necessidade de ajuste também contábil. E este ajuste, em princípio, a CVM concorda, tem que ir para o ativo direito de uso também. Professor, mas dá trabalho, porque você tem que ir fazendo esses cálculos continuamente. Professor, desculpa, houve um pequeno corte aí enquanto o senhor estava falando, não sei se para todos os participantes, mas houve um pequeno cortezinho, e aí quando o senhor falou quais são as diferenças, o corte veio. Então, se o senhor puder repetir, por favor, porque eu não sei se todo mundo conseguiu ouvir. É que eu não sei exatamente. Eu estava falando das diferenças entre taxa de inflação estimada e taxa de inflação real. Você traz, na hora de pagar, o que interessa o caixa é o que você paga. Morreu. Então, tudo que você tiver feito na contabilidade, e por estimativa, tem que ser ajustado. Então, esses a mais ou a menos, por causa das diferenças, a própria CVM, inclusive, num dos exemplos que ela tinha colocado, ela disse, isso tem que seguir a história de ser ativado. Mas, de qualquer maneira, é o trabalho que a empresa tem, o que ajuda a desestimular a empresa a fazer essas projeções. Exatamente, professor. Eu acho que esse é um ponto importante, porque na rotina de uma empresa que você tem milhares de transações, né, isso pode ser um problema. Né? E aí, por mais imaterial que seja, dependendo das circunstâncias, precisa garantir, né, aí, dependendo do ambiente que você esteja, inserido, sei lá, controles internos, precisa ter certeza que todas as transações são adequadamente avaliadas e contabilizadas e, enfim, segue um processo, né, de contabilização, né, consistente, né, eficaz, eficiente. Então, ter esse tipo de ajuste complica muito, né, porque sistemicamente, né, não tem nenhum provedor preparado para oferecer uma solução dessa. Se alguma coisa teria que ser feito manualmente ou enfim, encomendado, né, para um SAP, ou, enfim, uma Oracle, desenvolver algo específico que pode custar muito dinheiro, às vezes, e aí vem a questão do custo-benefício, né? Qual o custo de você desenvolver um sistema desse tamanho para poder controlar esse tipo de ajuste, que muitas das vezes pode ser muito imaterial. Mas, por outro lado, eu talvez, a partir do momento que eu adote essa prática contábil, eu também não posso ignorá-la, preciso contabilizar dessa maneira. Então, de fato, acho que algumas empresas vão tomar o caminho de simplificar o processo e aplicar a taxa e, enfim, ignorar esse efeito matemático aí pelo benefício pelo custo-benefício, né? Que, obviamente precisa ser observado, garantir que não vai gerar uma distorção relevante, mas eu acho que entre escolher criar um sistema muito complexo ou adotar uma taxa ali um pouco diferente, acho que a preferência vai acabar sendo por simplificar um pouco.